Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu venho comentar com vocês a obra de Dostoiévski, ou o contexto do Dostoiévski na série O Que Esperar de Dostoiévski. Demorei pra fazer esse vídeo porque é uma empreitada, né? Eu não sei se eu dou conta, mas já que eu prometi eu vou pelo menos tentar. Antes de mais nada, eu vou explicar no que consiste essa série, pelo menos a minha intenção. Eu acho que os autores, eles carregam na obra deles, seria impossível não fazer isso, todo o seu contexto socio-histórico, suas perspectivas de vida, né? Não que eu seja determinista, né? Eu sou adepta do livre-arbítrio, assim como Dostoiévski, assim como Machado de Assis, mas o meio influencia e as condições socio-históricas também, claro, influenciam, balizam e tudo mais. Então a gente consegue perceber nas obras traços de questões caras ao autor pela sua história de vida e também pelo seu contexto. E é por isso que nesta série eu apresento um pouco do contexto histórico. O lugar de fala implica em questão geográfica, em momento histórico, em questões políticas, enfim, tudo, né? Tudo, né? O contexto histórico, por exemplo, do século XIX, não importa o país, é totalmente diferente do contexto histórico do século XXI, sem importar o país. Então, assim, resumindo, vamos ver como o contexto socio-histórico de Dostoiévski, todo o seu posicionamento político e tal, aparece na obra dele. Vamos ver as questões caras a Dostoiévski. Eu não sei se eu vou dar conta de tudo, mas eu vou tentar delinear o principal. Mas antes de começar a comentar o contexto histórico, eu vou apresentar o que eu já li dele. O Jogador, Memórias do Subsolo, O Idiota, Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, duas narrativas fantásticas, Os Demônios, Gente Pobre, eu li em e-book, e eu comecei a ler também Recordação da Casa dos Mortos, Recordações da Casa dos Mortos. Mas eu não terminei de ler, eu não estava no momento para ler aquele livro. Não que seja ruim, muito pelo contrário, é questão de momento mesmo da gente. Dostoiévski nasceu em 1821 e morreu em 1881. Então ele viveu por 60 anos. Se a gente pensar nesse momento histórico do nascimento dele, a gente vai se lembrar, né? Quem estudou um pouquinho de história já vai se lembrar que é um momento muito peculiar, muito curioso da Rússia. Os russos venceram Napoleão em 1812, ele nasceu em 1821, pouquíssimo tempo. Antes de falar desse contexto especificamente, eu acho que eu tenho que apresentar o contexto histórico um pouco anterior. A gente sabe, a Rússia, em pleno século XIX, ainda tinha uma aristocracia rural, ainda tinha um sistema meio feudal. A história da Rússia é longuíssima, né? Se a gente pegasse mais ou menos a Idade Média, a gente tem Ivan o Terrível, todas as conquistas do Ivan expandindo o império, guerras com mongóis, toda aquela questão. Depois veio Pedro o Grande, grande não só no nome, né? Ele tinha quase 2 metros de altura, mas também em ambição, ele expandiu o império, ele criou São Petersburgo, né, com o nome dele, que depois na gestão de Lenin virou Leningrado e depois voltou o nome. Você vê, né, a vaidade desses políticos. Mas voltando, ele criou São Petersburgo, né, antes só havia Moscou como cidade grande, e ele fez uma coisa muito importante para a cultura russa, que ele estabeleceu cargo público como forma de ascensão social. Eu já falei aqui nesse canal que na Rússia isso era muito sério. Por quê? A gente tem praticamente um regime de castas, servos e aristocratas. Não havia classe média na Rússia, não havia um meio termo. Quando ele implantou esse sistema de serviço público, ascensão pelo serviço público, isso acho que século XVII ou século XVIII, não sei bem, as pessoas começaram a ascender socialmente por meio de um emprego público, mas não que fosse fácil, hein? A gente viu nas obras de Tolstói, tanto A Morte de Ivan Ilitch como Anna Karenina, que os personagens ali, o Ivan Ilitch era um juiz de instrução, cargo bom, e o marido da Anna Karenina também tinha um alto cargo público. Ele não era aristocrata, a Ana não era, mas eles tinham um alto cargo público, então eles eram como se fossem classe média alta, digamos assim. Só que fora isso, a Rússia ela tinha uma realidade muito rural, era muito atrasada, ela era bem fechada mesmo, né? Não havia uma língua uniforme, padronizada. É por isso que quando a gente lê Tolstói, muita gente se irrita, né? Vê aquele monte de termos em francês, frases em francês. Ora, a aristocracia falava francês, não havia uma língua uniforme.
padronizada. A aristocracia falava francês e o russo era linguagem de camponês, porque usavam dialetos, falavam errado e tudo mais. Só no século XVIII que o Pushkin, ele padroniza, uniformiza a língua, ele faz essa busca de a Rússia profunda, né? Movimento que aconteceu em vários países, inclusive no Brasil, essa busca do país profundo, das raízes, o Pushkin uniformiza. Percebam que no século XVIII, século XIX, começou no século XVIII, mas mais fortemente século XIX, começo do século XX, a Rússia passou por uma transformação tal qual a França tinha passado uns 2 séculos antes. Perceba o atraso. A Rússia passou por uma transformação mais ou menos no momento em que o Brasil, os países da América Latina estavam passando, essa busca pelo país profundo. A gente teve isso no século XIX, no começo do século XX, aqui no Brasil, século XIX, com José de Alencar, século XX com Mário de Andrade, também Oswald de Andrade, a Antropofagia, Semana de Arte Moderna. E a Rússia ali do ladinho da Europa, não, ela demorou. Ela tinha um sistema de funcionamento bem fechado. A França passou por um processo como esse, mais ou menos no século XVII, século XVIII, com François Ier, o Francisco I. Buscou uniformizar a língua, aquela língua toda de Rabelais, que Rabelais valorizava, os dialetos não, padronizaram, a Academia Francesa de Letras. E aí a referência era a Itália, né, o refinamento italiano, principalmente Veneza e tal. E aí a Catarina de Médici se casa com o rei da França, então há toda uma contaminação com a Itália, que era a referência cultural. E a França começa a se sofisticar, a padronizar. Então a França viveu isso uns 200 anos antes. E a Rússia começou a buscar suas raízes, a se interessar, a ter um comportamento mais nacionalista no século XIX. Começou no século XVIII, mas depois no século XIX, né? Aí, o que foi essencial para essa transformação foi a vitória sobre Napoleão. E aí eles buscaram se fortalecer, teve a questão da identidade nacional, né, bem forte. Qual era a referência cultural? A França. Né? Eles já falavam francês à corte, então a França nesse momento foi para a Rússia o que a Itália tinha sido para a França uns 2 séculos antes, uma referência cultural, para buscar a padronização de língua, crítica literária e tudo mais. O que Dostoiévski tem a ver com isso? Dostoiévski nasceu neste momento de efervescência, de um fortalecimento da identidade. Ele não era rico. Na verdade, ele era pobre, mas o pai dele tinha origem aristocrática, então eles viviam assim, mais ou menos, viviam de tradição e tal. Ele não era pobre sem cultura, não. Ele tinha cultura, só não tinha dinheiro. E o que havia na Rússia nesse momento, por conta também desta efervescência cultural? As revistas críticas, né? As famosas revistas. As revistas, elas tinham mais força que as universidades não tinham representatividade. As revistas, para formar opinião, para educar, elas eram essenciais. Elas passavam por uma censura. As pessoas não podiam publicar nada independentemente. E cada revista tinha ali seus ciclos, né, os seus intelectuais. Dostoiévski escrevia para uma revista. Elas tinham um cunho altamente ideológico. Pense que na Rússia, neste momento histórico, não se separa literatura de ideologia política, de preocupação social. A gente está no contexto da inteligência russa. O que é isso? Intelectuais preocupados com o desenvolvimento do país. Eles têm um posicionamento didático, pedagógico, de orientar o povo. Essa orientação é política também, né? Então eles não separam essas coisas. O inteligente, ele faz intervenção social. É o intelectual que vai pra rua, que defende ideologia e tudo mais. Mais ou menos como Sartre, o próprio Camus fez também na França, no século XX. Então percebam que toda a geração que fez a Revolução Russa, Lenin e tudo mais, são filhos dos inteligentes, filhos intelectuais, eu digo. Não seria possível a Revolução Russa, Lenin, Trotsky e tudo mais, sem esse contexto anterior do qual Dostoiévski fazia parte, esse contexto de doutrina. Este contexto em que buscava também doutrinar em termos religiosos a população. Porque a Rússia é ortodoxa. Lá no século XI, a gente há de se lembrar, houve o cisma do Oriente. Então, os cristãos se dividiram.
os ortodoxos e os romanos. Então os ortodoxos, eles são mais alinhados ao cristianismo primitivo. A gente vê isso muito na obra de Dostoiévski. Eles não reconhecem o Papa como uma sumidade. Então fazia parte dessas revistas também essa busca pela doutrina religiosa, né? A valorização do cristianismo ortodoxo, que a gente vê na obra de Dostoiévski. E é claro que ele é moralista, né? Com essa perspectiva ele é moralista. A maioria dos leitores de Dostoiévski sabe que ele quase foi fuzilado, ele foi condenado à morte. E no último minuto o czar Nicolau comutou a pena, né? Então, em vez de ser fuzilado, ele foi para a Sibéria. Foi no último minuto mesmo, ele já estava no paredão de fuzilamento. Por quê? Por conta de envolvimento político. Ele é socialista, ele se afiliou a um grupo de contestação, enfim. Isso no governo de czar Nicolau. O Dostoiévski nasceu na gestão de Alexandre I, que acho que foi até 1825. Ele nasceu em 1821. Em 1825 assumiu o Nicolau I, o irmão do Alexandre, porque o Alexandre morreu de tifo. E o Nicolau I, ele não foi criado para ser um czar, ele não foi preparado, porque ele tinha dois irmãos mais velhos preparados para isso, o próprio Alexandre e um deles. E como ele não tinha preparação para ser czar, o que aconteceu? Quando a pessoa está insegura, está com medo, o que ela faz? Ela centraliza, ela controla, ela proíbe, né? Então ele era muito conservador. Então ele buscava reprimir todos os movimentos. Se a gente se lembrar que a França era uma referência cultural para a Europa, de um modo geral, principalmente para a Rússia, e política também, a gente está num momento em que tinha acontecido já a Revolução Francesa, e quando Dostoiévski foi condenado ao fuzilamento, foi acho que 1849, tinha acabado de acontecer a Revolução de 1848 na França, que é a revolução que realmente efetivou os ideais da Revolução Francesa. Só aí a Revolução Francesa se concretizou. Então, as monarquias da Europa, de modo geral, ficaram com muito medo de acontecer coisas semelhantes. Então, vários países começaram a reprimir movimentos. Foi isso que o Nicolau fez, por isso que ele condenou o Dostoiévski à morte por conta de envolvimento político dele. Isso em 1849. Mas teve pena comutada. A gestão do Nicolau I foi até 1855. Dostoiévski viveu até 1881. Depois de Nicolau I veio Alexandre II, o filho dele. Este Alexandre II, ele era mais liberal, ele fez reformas na Rússia. Foi ele que libertou os servos em 1861. Ele morreu logo depois de Dostoiévski, meses depois, ele foi assassinado. Dostoiévski morreu acho que em janeiro de 81, ele morreu também no primeiro semestre de 81. Mas Dostoiévski chegou a ver, né, a libertação dos servos, que foi um pouco antes da libertação dos escravos aqui no Brasil. Lá foi 1861, aqui foi 1888. Percebam que a Rússia estava passando por um processo muito parecido com o processo aqui dos países da América Latina, que eram colônias, sendo que a Rússia não era colônia. Ela simplesmente vivia um atraso. Este atraso se dava pela forma administrativa, né, do país. O país é enorme, muito frio, tanto é que o rei da Suécia, acho que no século XII, tentou invadir, não conseguiu por conta do inverno. Napoleão, a mesma coisa, por conta do inverno. Depois Hitler, a mesma coisa, por conta do inverno. Pensa o que é invadir um país gelado como aquele, com aquela dimensão toda. Não é fácil. Então, isso também fazia com que a Rússia ficasse isolada, impenetrável em todos os sentidos. Então, é como se fosse uma rede de proteção. E aí, para o bem e para o mal, né? Porque todas as questões dos avanços sociais, culturais, não chegam com muita facilidade. Eles ficavam com a cultura fechada. Sem falar que não era Europa, né? Você não é Europa, uma cultura totalmente diferente. Esses autores, pensadores que estavam buscando a identidade russa, alguns tinham um posicionamento de se voltar para a cultura eslava, né? O pan-eslavismo, outros posicionamento de se voltar para a Europa. A gente vê esse conflito em Anna Karenina com Lievine, sei lá o nome dele. Ele tem essas preocupações lá na obra, né? O Tolstói toca muito nesse ponto. Só que o Dostoiévski tem outras preocupações. O que é caro para Dostoiévski? A religião, o cristianismo, e por conta disso ele se torna muito moralista.
a questão social, porque a religião dele é ortodoxa, é um cristianismo que se volta para o primitivo, e o cristianismo primitivo é socialista. Eu já falei disso aqui em algum vídeo. E todas as outras questões caras a Dostoiévski são desdobramentos dessas duas coisas, do socialismo e do cristianismo, e um cristianismo que é socialista. A gente vai ver isso na obra. Tem outras características que são pessoais, que a gente vai ver daqui a pouquinho também nas obras. Então, Dostoiévski é só isso? Não. Do ponto de vista literário, ele não narra muito bem. Eu já falei isso pra vocês. Ele não é um bom narrador. Mas por que ele é um dos meus autores favoritos? Porque ele constrói a psicologia das personagens, ou dos personagens, como queira, de maneira fabulosa. Não é à toa que ele era um dos autores favoritos do Freud, do Nietzsche, Camus e vários outros. Ele faz isso como ninguém, essa constituição psicológica. E outra característica literária que vocês têm que prestar atenção é a questão do drama, da subjetividade, da tragédia. Isso é herança da cultura greco-latina, né? Se a gente pensar em teatro grego, a gente percebe tudo isso na obra dele. Qual outro autor que fazia isso divinamente bem antes de Dostoiévski? Só Shakespeare. A obra de Dostoiévski é muito parecida com a obra de Shakespeare. O que os dois fizeram? A tragédia grega, todos os infortúnios dos heróis eram causados pela híbris, desobediência, e aí os reis puniam. Então, assim, a tragédia era externa, era uma punição externa. Shakespeare traz a tragédia para o indivíduo. E aí vem a questão da subjetividade do homem moderno também que ele traz. Eu ainda tenho que fazer o que esperar de Shakespeare, né? Um outro vídeo. A tragédia não está fora, mas está dentro. Dostoiévski também faz isso. Só que Shakespeare faz em teatro. O teatro é mais dramático. Dostoiévski faz em romance. Só que eu também já comentei em algum outro vídeo que há passagens na obra de Dostoiévski que parecem uma peça de teatro. Tem muitas passagens que todos os personagens estão em cena e a gente descobre relações, umas revelações assim catastróficas, morte, loucura, como se fosse uma tragédia grega, como se fosse um drama de teatro apresentado por Shakespeare ou lá na Antiguidade Clássica. Só que o Dostoiévski arrasta isso bem mais no romance e mescla isso com questões bem humanitárias, que é o viés socialista aparecendo ali, que não aparece em Shakespeare, né? Cada um no seu quadrado. Então este é mais ou menos o contexto histórico de Dostoiévski. Agora, o próprio Dostoiévski, ele tinha algumas questões. Ele era um jogador, ele tinha o vício pelo jogo. E se ele não era rico, é óbvio que ele se endividava. Aliás, os ricos também se endividam, né, quando tem vício pelo jogo. Só que aí tem como pagar as dívidas. Ele não tinha. Muitas vezes ele produzia para pagar dívida. Bom, vamos falar um pouco das obras, porque esse vídeo já está gigante. Vou falar pouco de Os Demônios, porque eu preciso reler, eu li há muito tempo. Já cansei de... Toda vez que eu mostro esse livro eu falo que ele está no plástico, mas eu li, porque esse aqui é uma outra edição, que eu tinha emprestado o meu e zoaram e me deram um novo. Eu já li, mas eu preciso reler. Mas o que tem aqui disso tudo que eu falei? A questão moral. Por quê? Sendo moralista e cristão, ele combate o niilismo, que era muito forte na época. E aqui, a partir de algum acontecimento lá real, né, alguma tragédia, alguma notícia de jornal, ele escreve esse livro aqui. Claro que criticando o niilismo e tudo mais. Não vou comentar muito porque, gente, eu preciso reler. A Magnum Opus de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov. Tem gente que acha que é Crime e Castigo, mas não, é Os Irmãos Karamazov. Por quê? Porque aqui tem tudo que é caro para Dostoiévski. Ali em Crime e Castigo não necessariamente. E esta é a última obra dele. Ele morreu quando estava fazendo. Ele não acabou a obra. É desse tamanho, tem 2 volumes, mas ela é inacabada. Mas ela já parece tão completa pra gente que ela acabou sendo realmente a magnum opus dele. Como a gente sabe que está inacabada? No começo da história a gente percebe muito bem quando ele apresenta Alyosha. Fica claro que ele ia desenvolver o Alyosha, esse personagem, muito mais depois. E aqui o que aparece? Toda a questão religiosa dele na figura do Alyosha, toda a questão de crítica em relação ao niilismo na figura do Ivan. E a gente sabe que ele, sendo moralista em contato com o niilista, ele pune. A gente tem aqui o terceiro irmão, o Misha, sei lá, esqueci o nome,
que o Dostoiévski é mais condescendente com ele. Ele castiga porque é niilista, mas depois tem uma redenção desse irmão aí acusado de matar o pai. Mas o Ivan, ele não perdoa, hein? Ele maltrata o Ivan. E o herói pra ele, a figura legal pra ele, é o Alyosha. Então, nos três irmãos, a gente vê questões caras para Dostoiévski. A gente percebe o Alyosha como uma figura meio cristã. No final, quando ele se reúne com as crianças, é como o Sermão da Montanha, de Cristo. Em O Idiota, a mesma coisa. Aliás, Alyosha e o príncipe são a mesma personagem. Aqui, o príncipe, que é o idiota, considerado idiota, ele também tem um comportamento cristão. Também tem uma cena que ele se reúne com as crianças, muito parecida com a cena aqui. Há muita coisa que a gente chama de tópica que se repete na obra de Dostoiévski. Então a gente percebe esse comportamento cristão, que é o próprio Dostoiévski também, que ele se vê, né, nessas figuras. Pessoas bem humanas que ajudam o próximo, é bem nessa perspectiva de cristianismo primitivo, que é socialista, de ajudar e tal. A gente vê aqui também na figura do Raskolnikov. O Raskolnikov, eu sempre falo que ele é o Ivan, na perspectiva de homem cindido. Mas ele também é o Alyosha e ele também é o outro irmão lá, o Misha, eu acho. Ele é a fusão desses três irmãos. Por isso que o Bakhtin fala que há uma polifonia. Porque ele tem características do Ivan, o niilismo, né, que faz ele cometer o crime. Ele tem características do Alyosha, porque ele se condói com a dor do outro, tem um viés socialista. E ele tem característica do Misha, por quê? Porque tem a redenção. Ele comete erro, mas Dostoiévski o perdoa e por meio da redenção recupera. Eu vou voltar a esses livros ainda para comentar outros aspectos. Em Memórias do Subsolo, a gente também tem um homem cindido, né? O homem do subsolo. Ele com a sua consciência, ele é humilhado, pobre. O Dostoiévski sempre apresenta figuras bem pobres. Em todas as obras tem pessoas bem pobres. E é por conta dessas pessoas bem pobres que ele desenvolve essas personagens com essa preocupação socialista, com a preocupação humanitária, toda essa questão altruísta. Aqui a gente tem outra questão cara do Dostoiévski, que é o vício. Eu fiz um vídeo sobre esse livro. E este livro fez com que eu humanizasse mais a questão do viciado em jogo. Porque a figura central, que eu não lembro mais o nome dele, é viciado em jogo. E mais pro fim fica bem claro, o vício é tão grande que ele, se tiver que deixar de comer para jogar, ele deixa de comer para jogar. E o que é legal, Dostoiévski nos aproxima da condição emocional dessa pessoa. Então ele humaniza o viciado em jogo. Ele apresenta questões que nunca tinha parado para pensar. Ele faz a mesma coisa em Crime e Castigo. Ele humaniza um assassino. O Raskolnikov mata duas velhas a machadada. Crime assim hediondo. Mas a gente tem dó, a gente sofre com ele. O Dostoiévski, ele apresenta essa constituição psicológica dos personagens tão bem feita que a gente se penaliza, se solidariza com pessoas que cometem crimes que a gente consideraria hediondos se olhasse com distanciamento. Mas o que ele faz? Ele aproxima o estado emocional dessas pessoas, da gente, e a gente se humaniza. Não dá pra ficar com ódio. O grande valor desse livro pra mim foi esse. Ele nos apresenta uma pessoa numa condição de fraqueza e apresenta todo o mecanismo emocional dela, e a gente se humaniza, e a gente fica com pena até. Em duas narrativas fantásticas tem a questão do suicídio, né, como tema das duas histórias. Mas o sonho de um homem ridículo é uma questão fabulosa, assim, é um conto fabuloso, porque traz uma questão cara do Dostoiévski também, que ajuda a resumir o pensamento dele, que é a questão da redenção. A gente tem um personagem nihilista, mas que não comete o mal. Ele está querendo cometer o mal consigo mesmo, quer se suicidar, porque ele se acha um homem ridículo, ele não acredita em nada e tal, e ele pretende se matar. Só que antes de se matar, quando está indo para casa para se matar, há uma menininha
o interpela, pede ajuda pra mãe, não sei o que. Ele não ajuda a menina porque a outra pessoa acaba ajudando, mas ela o desarmoniza, ela o desconcerta. Ele vai pra casa, mas não consegue se matar. Ele dorme e sonha. E neste sonho ele faz uma viagem meio transcendental para um espaço que é como o paraíso cristão. Ele passa por uma transformação. Ele acorda uma outra pessoa. Ele acorda disposto a ajudar as pessoas. Drummond apresenta isso em A Rosa do Povo, sobretudo. Ele disse que é a dor que nos solidariza, é o sofrimento do outro que nos solidariza. É o que acontece aqui com um homem ridículo. A menina, o sofrimento da menina o fez ver que ele não é niilista, porque ele ficou com a menina na cabeça, não se matou, sonhou e se recuperou. Foi o sofrimento da menina que o recuperou, que o transformou, e ele decide ajudar as pessoas a, enfim, levar a palavra de Deus mais ou menos para as pessoas. Um outro traço desta questão, deste moralismo, da religiosidade de Dostoiévski, aparece por meio da figura assim da Maria Madalena. Eu falei para vocês que aqui em Crime e Castigo tem a figura da Sônia, que o Raskolnikov se volta a ela como Cristo se volta a Madalena. E O Idiota também tem isso. Memórias do Subsolo também tem isso. Os Irmãos Karamazov eu acho que também tem isso. É sempre a ideia de uma prostituta recuperada, muito entre aspas, hein? Não estou fazendo juízo de valor. É uma prostituta que tem a compaixão do outro, como Cristo com Maria Madalena. Aqui eu acho que também tem, hein? Mas eu não lembro mais, em Os Demônios. Agora, um outro aspecto. Eu falei pra vocês que Dostoiévski era viciado em jogo e também que ele foi para o paredão para ser fuzilado. O jogador apresenta essa característica dele. Agora, aqui em O Idiota, esta característica do fuzilamento também aparece. Porque aqui no começo o príncipe ouve falar de uma pessoa que foi fuzilada. O Dostoiévski tinha lido O Último Dia de um Condenado, do Victor Hugo, que é um livro muito bom, já falei dele aqui, em que a gente tem acesso aos pensamentos de uma pessoa condenada à morte, enfim, a gente sabe que o Victor Hugo é político e tal. E ele aqui comenta, tem passagens aqui de O Último Dia de um Condenado, e o próprio príncipe, acho que tem uma notícia de alguém que foi condenado. Enfim, essa questão clara de estar para morrer, estar à espera da morte porque foi condenado, aparece aqui, em O Idiota. Por quê? Ele tinha passado por isso. Também, em Crime e Castigo, o Raskolnikov vai para a Sibéria, assim como Dostoiévski foi, né? A pena dele foi comutada, ele vai para a Sibéria. Aqui o Raskolnikov vai para a Sibéria porque ele cometeu um crime, né? Não nos esqueçamos disso. Em Recordações da Casa dos Mortos, que eu comecei a ler, ele com recordações da passagem dele pela Sibéria. Mas eu não posso falar porque eu só comecei a ler, não li muito. Em Gente Pobre, que eu li em e-book, é o primeiro livro dele. E ali estão as questões caras a ele sobre a pobreza, sobre a maneira que as pessoas vivem, toda essa questão de sensibilidade em relação ao sofrimento do outro. O que faz o Raskolnikov cometer o crime aqui? Né? Por que ele é cindido? Porque ele vê muita miséria, ele vê a velha usurária e ele tem uma teoria, enfim, ele é confuso, só que depois ele não dá conta, né? Ele não dá conta de si. Tanto aqui, Crime e Castigo, como aqui, tem personagens abjetas, velhas abjetas, que são assassinadas. A velha usurária, a irmã dela morreu por tabela, mas ela não era alvo, e o pai deles, velho, abjeto, nojento, que é assassinado. Com isso, o que é que Dostoiévski apresenta? O que é niilismo para ele aqui é o que depois a gente, no século XX, a gente percebe que evolui para o fascismo, né? Então, personagens que querem se livrar dessas pessoas que não contribuem, que são abjetas, então querem eliminar. O que é que Dostoiévski faz? Ele apresenta personagens assim que cometem o crime, mas depois vem todo o castigo, né? Por ela seria assim, porque ele tenta combater o niilismo a todo custo. É uma questão muito cara a ele. Tem personagens com os quais ele se simpatiza, como é o caso do Raskolnikov. Do Raskolnikov e do Misha, eu acho que é Misha, lá o irmão que é preso. Mas tem
personagens que ele não simpatiza, como o Ivan Karamazov, como personagem aqui dos Demônios. São sempre essas questões. Percebam que essas pessoas vivem momentos trágicos, tragédia, é sempre loucura, assassinato, pecado, crime, punição. É a tragédia grega dentro dos personagens. A última coisa para falar rapidinho, tem muito para falar de Dostoiévski, mas esse vídeo já está gigante. Livros críticos sobre Dostoiévski. Eu não aconselho o Harold Bloom para falar de Dostoiévski, para ler críticas sobre Dostoiévski. Para mim ele não é confiável. Por quê? Porque ele é muito fã de Shakespeare. Ele tieta Shakespeare. Se ele tieta Shakespeare, ele compara Dostoiévski com Shakespeare e ele sempre vai tirar crédito de Dostoiévski. Só que ele não guarda as diferenças, né, da situação, do contexto e tudo mais. E ele faz críticas não tão bem fundamentadas assim, eu desconfio um pouco, né? Só por ele tietar muito Shakespeare já é uma razão pra gente não confiar muito no que ele diz, né? Porque ele não é imparcial. Então assim, sugiro que não confie muito em Harold Bloom para falar de Dostoiévski. O Camus faz análises boas de Dostoiévski. Aqui ele fala de Os Demônios, aqui ele fala de Os Irmãos Karamazov, e o Camus, ele é muito bom, ele é nietzschiano, né? E o Nietzsche também se baseava muito no Dostoiévski, e a gente percebe uma crítica, uma avaliação, análise isenta, né? Mas pelo menos não tão parcial como o Harold Bloom. Eu tenho também do André Gide. Eu não sei se esse livro foi traduzido para o português, mas eu tenho ele em francês. Esse é um autor francês, né, conhecido, e ele faz este livro sobre Dostoiévski. Eu não li todo o livro, né? Eu lembro que eu li para a faculdade parte dele, mas aqui ele também analisa Os Irmãos Karamazov. Então, eu indico estes dois autores para vocês lerem críticas sobre Dostoiévski. O Harold Bloom não, por essas razões que eu falei. Certo, então vou parar por aqui. Tem muita coisa para dizer. Eu já fiz vídeos sobre acho que 4 dessas obras. É muito, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas, se eu souber responder, se quiserem conversar mais comigo, a gente continua. Se necessário for, eu faço um outro vídeo, mas há limites, tá bom? Há limites de tempo. Para editar tudo isso vai quase uma hora de vídeo, então imaginem. Muito obrigada por assistir. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook. E não esqueça de avaliar o vídeo. Obrigada, beijos e